Então, Mariana, eu vou falando aqui enquanto... Fala, Cadê Dani! essa linda? Isto vai ser bonito agora falar português de Portugal. Com este ser, vai ser um desafio. Ai, que bom que você já chegou mandando esse papo, que é verdade. Eu ia explicar que você tem esse dom maravilhoso de conseguir ter perfeitamente dois sotaques. Bom, eu não posso julgar o seu português, eu acredito que seja perfeito, mas eu julgo o seu brasileiro, que é perfeito. O Acredito que o difícil português é também falar contigo. Olha, Zé! O difícil é falar contigo em português de Portugal. Isto bom, é só para avisar que se acontecer algum deslize, se vocês me virem a falar de uma maneira que é diferente do que estão habituados, é só porque eu tenho um carinho muito especial por aquele país e a maioria dos meus amigos são brasileiros, então sai assim. sai naturalmente. Sai Ah, que naturalmente. bom. Quem tá aqui que falou, deu um oizinho aqui foi o Ruben. Oi, Ah, oi! boa. Gente, se houver ao longo uma coisa que eu e Mariana, a gente não tem uma capacidade muito grande de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tipo ler pergunta e eu com certeza não tenho. Então, se em algum momento alguma pergunta ficar pelo ar, manda inbox para mim, para Mariana, para quem você direcionar a pergunta, que a gente. É inbox que fala, Mariana? Direct? Tanto faz. Acho que manda mensagem que nós acabamos por responder, porque tanto eu como ela somos péssimas a conseguir acompanhar aqui a parte de baixo, porque não nos conseguimos concentrar. Acho que a Angela, que por acaso é brilhante a fazer isso. E só ela é que consegue fazer desta maneira. Eu nunca vi, tipo, estar a ler aquilo que as pessoas estão a dizer, ao mesmo tempo estar a responder, ao mesmo tempo estar focada na nossa conversa. É difícil. Muito bom! Mas é isso, a gente vai aprendendo. Essa ferramenta para mim é nova, mas está sendo bem divertido. Tá bem, bem divertido. Mário, vamos lá. Fala, Olha, lindona. só para te trazer para o assunto, eu tenho falado, o último live que eu fiz, eu falei sobre Agni para o Ayurveda, o nosso poder digestivo, é o nosso metabolismo, é a forma com que a gente digere e absorve a comida. Então, praticamente para o Ayurveda, a sua saúde é determinada pelo quanto você tem de Agni. Não é um Agni nem muito forte, nem muito baixinho, mas enfim, um Agni, um bom metabolismo vai fazer com que vai determinar o que que você absorve, o que que você excreta. Certo. Então, por isso que o tema que eu trouxe você para a gente falar desse tão famoso nome detox, não é? Que a gente pouco a pouco vai desconstruir essa ideia, mas que em si ela tem um fundinho de verdade, não é? Então, eu escrevi aqui todas as perguntinhas para não esquecer, Mariana, qualquer Olha, coisa você puxa. organizada. Quer falar um pouquinho, Mariana, do que é esse termo detox? O que é detox? Bom, eu acho que tu já sabes esta minha linha de pensar em relação a isso, não é? A maior parte das pessoas que me conhecem, a palavra detox em si não é uma palavra que eu gosto muito porque eu acho que ela foi sobrevalorizada. Ou seja, a maior parte das pessoas acha que tem que entrar num detox, acha que tem que comer determinados alimentos para e retirar muitos alimentos durante uma fase para que o organismo faça um reset e depois se começa a dar bem com determinados alimentos que não se dava bem antes e mesmo para limpar o corpo. Só que nós estamos em Uhum. permanente limpeza. E eu acho que isso é que é interessante. Ou seja, o fígado não deixa de funcionar, ok? Não é... Quando nos falam às vezes, mas há não sei quantos anos atrás as pessoas só comiam uma vez por dia e tudo mais. Certo, há não sei quantos anos atrás a vida era completamente diferente. Ok? Portanto, nós temos sempre que contextualizar. Eu acho que limpar o organismo é fundamental, mas acho que isto tem que ser uma prática diária. Ou seja, sim, nós retirarmos da alimentação os alimentos que comprometem o funcionamento do fígado, que é quem faz esta limpeza, ou seja, quando falamos em detox, é impossível nós não falarmos em fígado. Portanto, retirar os alimentos que comprometem o funcionamento do fígado e não só alimentos, não é? Também falamos de questões de pele, ou seja, o que é que nós colocamos na nossa pele, e aí, Tani, tu és muito melhor do que eu nisso, porque conheces uma gama vasta. Essas questões de pele, questões respiratórias, tanto o ar que nós respiramos, tudo isso contribui ou não para um corpo um pouco mais limpo, ok? Portanto, colocar o fígado para funcionar como deve ser é não só retirar aquilo que provoca toxicidade, mas também dar ferramentas para que faça com que funcione melhor. Pelo menos a meu entender, isto deve ser um detox. O detox é feito de forma diária e não é preciso fazer jejuns e sumos verdes de manhã à noite para se considerar que a pessoa está a limpar o corpo. Claro, e é como você falou, o próprio organismo ele já tem uma consciência, né? Essa consciência celular, ela já agregou esses papéis a vários órgãos para que essa função realmente aconteça. Aconteça no dia a dia, O claramente. que que a gente, o que que a gente, e a gente já vai chegar lá, quais são as nossas escolhas no dia a dia que fazem com que esse processo natural seja prejudicado,
não é? Ok, vamos a isso. Mas calma lá que a gente já chega. Agora, Mariana, antes de mais nada, o que é para você uma boa saúde? Quais são os sinais e os sintomas de uma pessoa que goza de boa saúde? Bom, eu acho que é impossível nós falarmos em saúde se nós não falarmos nos três campos, não é? No físico, no emocional e no mental. Portanto, eu acho que dizer que uma pessoa está saudável só porque tem umas análises que estão dentro dos valores, parâmetros de referência, não é uma pessoa saudável, não é? Eu acho que vemos as coisas de uma forma um bocadinho mais inteira. Temos que dizer isto assim. Portanto, a meu ver, uma pessoa que está saudável a nível físico é uma pessoa que fica doente apenas pontualmente e por motivos... Por exemplo, às vezes isto é até controverso dizer isto desta forma, mas a verdade é que muitas pessoas ficam doentes após períodos de stress. Ou seja, durante a fase em que a pessoa está na tempestade, seja emocional, seja física, pouco importa, normalmente nós temos a capacidade de lidar com esta situação. Quando é que nós não temos capacidade de lidar? Ou melhor, quando baixa esse stress, o nosso organismo diz, ok, agora há terreno. E nós ficamos doentes. Portanto, é interessante nós percebermos este mecanismo do corpo. Essa relação. Não é? Ser saudável não é nunca ficar doente. Agora, também, obviamente, que não é passar a vida doente, não é? Mas é normal e o nosso corpo faz isso. O nosso corpo, quando exposto a determinadas condicionantes, tem determinados resultados e isso é bom. É suposto o organismo fazer isso e aqui entra a prática de exercício físico. Nós as duas somos suspeitas, totalmente viciadas. O que é que acontece? Quando nós praticamos exercício físico, nós praticamos inflamação. E como praticamos inflamação, fortalecemos o nosso sistema imunitário. Portanto, é suposto nós nos expormos a alguma inflamação, ok? Portanto, para mim, eu acho que uma pessoa saudável é uma pessoa que pratica exercício físico, seja ele qual for, não é? Pouco importa, e não precisa de ser de forma exagerada, ok? A nível da parte da alimentação, que é outro dos fatores físicos, acho que é fundamental nós pelo menos tentarmos retirar aquilo que sabemos que nos faz mal e introduzir aquilo que nos faz bem, cometendo as nossas asneiras, por favor, nada de fundamentalismos. É importante nós comermos coisas que nos fazem bem. Se nós vamos à casa da avó e ela fez um bolo de chocolate, please, não lhe façam essa desfeita, mas que não seja uma coisa de todos os dias. Eu acho que isso é essencial, não é? E depois, a nível emocional, é a mesma coisa, não é? Acho que as coisas nos vão acontecendo para nós, não sei se é ficarmos cada vez mais fortes ou pelo menos irmos aprendendo a lidar melhor com as adversidades e ao mesmo tempo fazer com que as coisas sejam transformadoras a um nível positivo, não só para nós como para os outros. Eu acho que isso é saúde. Okay? Com certeza. E é interessante que a gente não consegue o desequilíbrio. Você já desmistificou aqui o que é equilíbrio, não é? Em equilíbrio não há vida. A verdade é que a gente, em tudo, desde a parte no momento que eu ando, eu preciso tirar o meu corpo do meu eixo de equilíbrio para que eu consiga manifestar um movimento. E todo o corpo tem essa própria sinergia, não é? Então, se a gente criar esse dogma, esse idealismo de eu vou ter uma saúde perfeita, eu não vou cometer nenhum erro, você já está atrofiando um determinado padrão interno. Então, você já está deixando com que a natureza da vida não aconteça, porque já colocou um extremo de um lado, já negou muitas outras coisas. Total. E é mesmo, eu acho que é no movimento que as coisas acontecem, não só no movimento físico, como no movimento emocional. E por isso é que o trabalho do Ruben e da Kuchira, da Oficina Movimento, não sei se conhecem, e da Kuchira, é brilhante, porque o que eles fazem é literalmente isto. Eles fazem com que a parte do movimento se integre na parte é completamente diferente, porque há coisas que nós não conseguimos verbalizar. O corpo só faz sozinho. E isto é... Exato. Eu acho que o primeiro detox, se a gente fosse usar essa palavra, seria realmente passando sempre por isso passando por esses três corpos, por isso que eu acho interessante na visão ayurvédica, e eu sei que a naturopata também é muito semelhante, é que nunca consegue desassociar uma coisa da outra. Você nunca vai falar só de alimento. Pera, calma, a gente tem aqui vários outros corpos que estão sendo pedida atenção, não é? E para eles têm que estar em movimento, a gente tem que estar sobre estresse, a gente tem que estar sobre várias coisas para a gente desenvolver aquilo que a Ângela também nos ensina, que é habilidade de resposta. A nossa responsabilidade está nesse lugar. Então, por isso que esses meus rituais aqui, esse campinho aqui, o que eu tento oferecer para as pessoas não é um lugar Ayurveda, vamos só seguir a Ayurveda, que a Ayurveda é que vai ter todas as respostas. Eu acho que nunca na vida algo vai ter todas as respostas. Mas o fato da gente estar em movimento, o fato da gente estar em busca daquilo que se afeiçoa com a gente, daquilo que se identifica com a gente, que faz com que a gente queira conhecer mais sobre esses corpos,
Eu acho que tudo isso vale a pena e essa que é a ideia da gente trazer isso para o nosso dia a dia E e é isso menos mesmo. complicado. São ferramentas e é o conjunto de fatores. Agora tu disseste tudo, não é? A saúde é um conjunto de fatores, nunca é um fator isolado. Tu estás em saúde por vários fatores, da mesma maneira que tu ficas doente por vários fatores. Não é só o fator emocional, não é só porque tu passaste por uma depressão, não é só porque tu te alimentas mal, não é só porque tu estás exposta a poluentes ou estás exposta a um ar muito mais limpo. É o conjunto de fatores. Isso é mesmo importante. Tem até um livro que eu vi outro dia numa palestra que a pessoa falou: o meu doutor, meu médico diz que eu estou bem, mas não me sinto bem. Então é interessante que vai muito além do laudo médico. Claro. Boa. Então, Mariana, vamos lá. Para o Ayurveda, há uma distinção entre toxinas e resíduo metabólico. Obviamente, acredito que a naturopatia também faz. E a eliminação de ambos, que são provenientes, às vezes, de diferentes fontes, é tão importante quanto a escolha do alimento. Ou seja, eliminar a toxina é tão importante quanto a gente vai fazer a escolha do alimento. Então, como é que o corpo se organiza para manter esse equilíbrio entre desintoxicar, eliminar, nutrir? Como é que é essa... Eu acho que é impossível nós falarmos em desintoxicação sem falar no fígado, assim como é impossível nós falarmos em desintoxicação sem falarmos de absorção, né? Porque a absorção dos alimentos passa exatamente por aí. Ou seja, nós absorvemos o alimento no intestino, portanto a saúde intestinal é fundamental. Se nós temos ou não temos um intestino hiperpermeável, se o funcionamento do nosso intestino é diário, se não é diário, como é que funciona, ficamos doentes algumas vezes, não ficamos, dormimos o suficiente para que todas as coisas que necessitam ser produzidas durante a noite realmente sejam produzidas. Ou seja, não passa só por consumir os alimentos que têm determinados nutrientes, é perceber se nós temos a capacidade de os absorver. Depois de entendermos se absorvemos estes nutrientes, a absorção destes nutrientes depois passa pelo fígado. Ou seja, tudo o que precisa de ser limpo é através do fígado. E nós depois podemos facultar ferramentas para que o fígado faça este seu trabalho como deve de ser. Podem ser alimentos ricos em selênio, por exemplo, como as castanhas do Brasil. E obviamente que aqui temos de ter em atenção as quantidades, não é? Porque uma coisa é nós comermos uma, duas, três castanhas do Brasil, outra coisa é comermos um pacote inteiro. Entre outros alimentos, como os vegetais verdes escuros, como as brássicas, os brócolos, a couve-flor, as couves, todos estes alimentos ajudam muito o fígado a fazer a sua limpeza. Portanto, eu acho que de forma simples, o que é interessante nós entendermos é, primeiro, assegurar a absorção dos nutrientes, dos alimentos, não é? E a absorção dos nutrientes, e depois, o que é que nós, qual a capacidade de limpeza do nosso organismo para aquilo que nós necessitamos realmente ser dirigido às células e aquilo que não precisamos ser, então, depois eliminado. E óbvio que aqui, não sei se faz muito sentido nesta pergunta que acabaste de fazer, se não, mas é outra vez o exercício físico e o suor. Ou seja, é importante nós limparmos o organismo através do exercício físico também, não só pela questão da inflamação, para nos fortalecer nesse sentido, mas através da pele. Ou seja, quando nós suamos, o que acontece é que nós libertamos toxicidade e libertamos minerais também, o que vai fazer com que a pele fique mais hidratada. E uma coisa que eu, por acaso, reparei em mim nesta fase, ou seja, é muito interessante nós estudarmos, é muito interessante nós vermos nos pacientes, mas depois quando nos acontece também agir, ou seja, nós pensamos assim, ok, é mesmo real aquilo que nós estudamos, conseguimos senti-lo na prática. E eu senti que no início desta fase de isolamento fiz muito menos exercício físico do que eu costumo fazer, portanto suei muito menos do que aquilo que é costume e a minha pele começou a ficar toda seca, super irregular, portanto às vezes parecia que tinha borbulhas, outras vezes estava super seca, outras vezes estava as duas coisas ao mesmo tempo. E eu obviamente fui dessa associação, porque não tinha mudado nada a nível da alimentação e tudo mais, eu comecei a pensar, é óbvio que isto vai fazer toda a diferença. E eu até aprendi uma vez com a Tani, e não querendo fugir ao tema, mas aprendi uma vez com a Tani, quando ela me disse, eu fiquei chocada, ela disse-me assim, não, mas passa óleo de coco na cara, porque o óleo de coco vai te ajudar a limpar as impurezas e tudo mais. Eu fiquei assim, olha, vou ficar com a cara toda gordurosa, como é que é possível? E claro que não, porque da mesma forma, eu sabia que internamente o comportamento do óleo de coco é aquilo que é, mas não sabia que externamente funcionava dessa forma. Então achei também muito interessante. É interessante, puxando agora, já que entrou nesse assunto, é interessante que, às vezes, aquele mesmo ingrediente que nutre também limpa. E isso para mim, o detox mais natural. É quando a gente consegue ter essa inteligência de entender o que é que me nutre e que me limpa. E eu posso adicionar isso de forma diária. Por exemplo, óleo de coco ou qualquer óleo que a gente passa. E eu uso muito a pele como esse veículo justamente por isso. Não só o fato de por isso que é importante escolher, a gente sempre escolher um bom veículo para passar no nosso corpo, como também o fato da gente querer esfregar, estimular a circulação sanguínea,
trabalhar também a linfa, para que a eliminação também de toxinas também seja estimulada. E isso que você falou do suor é importantíssimo. No Ayurveda, o suor, a gente diz que tem que se pelo menos ter 3 gotas de suor por dia, senão o corpo não está eliminando as toxinas da maneira necessária. Porque um dos canais de eliminação, além da urina, fezes, é o suor. Então, é importante a gente realmente suar. E a nossa pele, a gente diz que também tem muito acne, é um tecido que tem muito desse fogo digestivo. E o contexto, não é? O contexto em que isso acontece. O contexto em que nós nos colocamos quando estamos nessas práticas, não é? Se é na praia, se é ao ar livre, se é já a receber também a questão da vitamina D, sintetizá-la através do sol. Ou seja, eu acho que há inúmeros fatores que nós temos que ter em consideração quando falamos em saúde e quando falamos em limpeza, não é? Nós não podemos simplesmente dizer, ok, eu não como comida processada e é o suficiente. Não é o suficiente. Não comer comida processada é fundamental, lógico que sim, mas há N outras coisas que nós podemos fazer para potenciar. E já não sei com quem é que são, já não sei se foi com a Carlota que eu estava a falar, se foi com a Ângela, qual das duas, já não me lembro com qual das duas é que eu estava a falar. Acho que foi com a Carlota, que estava a falar no interesse de nós aumentarmos as coisas que nos fazem bem e devagarinho irmos eliminando aquelas que não nos fazem tão bem. Porque se nós estamos acostumados a comer determinadas coisas, para certas pessoas dizer, olha, não podes nunca mais comer, sei lá, batatas fritas ou alguma coisa assim, a pessoa vai ficar, e eu não quero isso, não é? Nós queremos que a pessoa chegue aqui no meio caminho e que consiga ir para o lugar que lhe faz melhor. Portanto, acho que ir ao encontro do paciente e perceber que às vezes se aumentarmos coisas boas, vão comer menos das coisas más, pode ser uma forma de transição, pode ser um caminho. E muito mais eficaz, não é? Porque a ideia não é tirar o prazer do ser humano, a ideia é mudar a perspectiva de prazer. Então, vamos adicionando primeiro coisas que você gosta, talvez o seu próprio paladar vai se adaptar ao que é novo, mas por enquanto, vamos tentar tirar o fator rejeição. Não é se é igual uma piada que eu fiz, horrível, mas fiz uma piada, acho que foi para uma pessoa da família, não vou dizer quem, e eu falei assim, não, eu tento ter o melhor, mas as melhores escolhas possíveis para o ambiente. Por exemplo, aquilo que eu compro, aquilo que eu tento comprar coisas biológicas sem saco plástico, não sei o quê, e a pessoa vem com uma resposta assim, então agora você também não vai mais andar de avião. Assim, é óbvio que a gente tem que ser minimamente realista. Bom senso, não é? Equilibrar, na medida do possível, eu vou fazer aquilo que é possível, não é? Acho que isso é super importante em relação a tudo, tanto em relação aos desafios que nós temos a nível de trabalho, por exemplo, quanto aos desafios a nível de vida emocional, quanto a nível da parte física. Isto é tudo igual. Acho que nós temos que nos propor aquilo que é possível e ir caminhando para o lugar certo, cheios de carinho, como diria a Ângela. Carinho, exatamente, sempre integrando. Vamos, então, olha, no Ayurveda, gostamos de dizer que quando falamos de alimento, aí você já falou sobre esse assunto, falamos de comida, não industrializados, etc. Então, a ideia é que a gente sempre priorize comida. E às vezes isso é muito estranho, porque as pessoas às vezes falam, não, eu como aquele não sei o que de pacote, eu como aquilo ali, não sei o que. E para nós é importante ter esse contato com o alimento, principalmente porque a gente diz que dentro do alimento mais fresco, ou seja, o mais local, o mais próximo de você, daí a gente vai para uma parte mais espiritualizada, que é um outro corpo que às vezes a gente também não fala, mas o Ayurveda inclui muito, é que quando a gente traz um alimento da terra, a gente também traz a consciência que guarda na terra. Certo, então é mais fácil o corpo vivenciar aquela terra, os mesmos elementos geográficos que a gente está, climas e tudo mais. A gente tem, e o que é interessante é que eu fui pesquisar, é que a nossa microbiota, e você vai me ajudar com isso, ela fica muito mais ativa para aquilo que é local do que para aquilo que não é, ou seja, um alimento que está fora de época, pode ser fruta, pode ser legume, mas é fora de época, é de outro país, não tem a ver com a minha estação do ano. A minha microbiota não consegue. Porque não é o que nós precisamos. A questão é exatamente essa. O nosso corpo vai pedir aquilo que é necessário. Obviamente, quando nós voamos de um lado para o outro, temos que nos adaptar àquilo que existe, não é? Mas faz todo o sentido aquilo que tu estás a dizer, todo o sentido. E mesmo em relação a essa questão dos solos, nós nunca nos podemos esquecer disto. Por vezes as pessoas dizem, mas nos Estados Unidos eu também tento comer uma comida biológica, etc. e tal. O solo já está desnutrido.
Aqui em Portugal nós estamos altamente protegidos porque o solo é bom, é rico em minerais, okay? Na maioria dos lugares. E então, como é rico em minerais, os alimentos também o são, e nós conseguimos absorver as coisas de forma correta. Portanto, sim, a estação é super importante, sim, o local é importante, e em todos os níveis, não é? Agora que nós passamos por esta fase, no outro dia acho que numa conversa também estava a dizer isso, que é importante nós recorrermos àquilo que nós temos perto. Não só a nível da saúde, mas por todos os motivos. E agora fomos um bocadinho forçados a fazer isso e eu acho que isso é fundamental. Pelo menos, aqui tem muitas coisas que estamos sendo forçados que tem muito a nos nutrir também. Olha, o Zé Matos Silva perguntou, os alimentos, mesmo não processados, quando congelados, perdem muita propriedade? Não. Muita gente tem congelado os alimentos durante essa fase de isolamento. Não tem problema. O meu conselho é que não cortes. Zé, olá, saudades, não falo com ele há muito tempo. Mas basicamente é isso. Se não cortes, é preferível congelares inteiros, mas não os compres já congelados, porque aí vai haver aquele processo de deixarem de estar congelados para voltar a estar congelado. Ok? Portanto, sim, não perdem tantas propriedades assim, não precisas de ser tão exigente a esse nível, principalmente nesta fase, e não te preocupes. Voltando que temos que ser realistas e práticos também, né? Que cada pessoa tem um dia a dia e tem que fazer aquela negociação do que eu tô, o que é prazeroso para mim, o que para mim é um esforço ideal, o que para mim é real. O ideal é sempre nós consumirmos os alimentos frescos, todos sabemos isso, mas a diferença não é tão grande assim. Não te preocupes com isso, ok? Boa. Mariana, quais os sinais de um corpo que começa a ter excesso de toxina, que não conseguiu eliminar as toxinas? Quais são os sinais de um corpo que não está a eliminar as toxinas? Temos vários. Eu acho que um deles pode ser a retenção de líquidos, por exemplo. Quando nós começamos a reter, significa que existe um desequilíbrio entre os minerais, um desequilíbrio entre a bomba sódio-potássio, o que significa que a pessoa começa a pedir cada vez mais coisas salgadas para tentar reter a água, ok? Porque existe uma falta de minerais. Portanto, isto é uma forma de nós conseguirmos entender que existe alguma toxicidade. As dores de cabeça ou cansaço, normalmente associado a um intestino mais preso, é uma coisa super comum. Ou seja, o que é que acontece? Se o intestino está preso, a pessoa não consegue eliminar tudo aquilo que deveria estar a eliminar. Portanto, não só não consegue absorver os alimentos naturalmente, como a toxicidade em si vai sobrecarregar. Okay? Vai acabar por sobrecarregar. A prisão de ventre vai garantidamente sobrecarregar o funcionamento do fígado. Okay? Portanto, é interessante nós fazermos esta associação entre os órgãos. Outras coisas, dores de cabeça e cansaço, porquê? Porque o que é que acontece? O que é a toxicidade em si? A toxicidade é o organismo não conseguir lidar com aquilo que lhe está a ser proposto. Okay? E quais é que são os sintomas que nós temos? Normalmente é isso, é ficar cansado, é ficar mole, é ficar com dor de cabeça, e dor de cabeça é um clássico, ok? Dor de cabeça é um clássico de toxicidade, como obviamente dor de cabeça, nós podemos ter dor de cabeça de N outros fatores, como é óbvio, mas as dores de cabeça são um sinal de toxicidade, sim. A celulite pode ser também, ou não, pode ser uma questão só hormonal, pode ser devido à toma da pílula também. Temos aqui alguns sinais que eu acho que já são umas bandeiras vermelhas, se é que podemos dizer assim, e o cansaço. Eu acho que os níveis de energia, até acho outra coisa, Tânia, acho que a maior parte das pessoas não tem, espero que não seja a maior parte, mas grande parte das pessoas não tem noção do que é realmente ter energia, do que é realmente estar no seu... E depois quando conhece, não é possível que é isto, não é possível que estou-me a sentir assim. E muitas vezes isto acontece com os tais detoxes. Porquê? Não tem a ver com a pessoa estar a consumir os sumos verdes, etc. Tem a ver com o eliminar de alguns alimentos que a pessoa consumia no dia-a-dia, com a falta de água que existia também. Portanto, quando a pessoa se propõe a fazer um detox, nós não podemos associar os bons resultados ao facto da pessoa ter retirado tudo aquilo. Podemos associar ao facto de ter retirado algumas daquelas coisas e ter introduzido outras que provavelmente não introduziria no dia-a-dia, não é? Então acho que os sintomas são mais ou menos estes. Não sei se... Eu acho que a pele também é a questão da pele, como é que está a funcionar a pele e tudo mais, a nível de limpeza, também te pode ajudar um bocadinho. Acho que tudo isso que você falou, para mim faz todo sentido. E o que é interessante, e é o que eu falo aqui tento falar aqui nesse conceito, nesse projeto dos meus rituais, é mesmo que as pessoas têm poder de observar. Aqui, eu aqui revelo quais são os diagnósticos que eu faço, para que as pessoas façam em casa. Então, exatamente isso. Tem pessoas que nem sabem. Eu pergunto, você vai à casa todos os dias? À casa de banho todos os dias? E a pessoa fala, não sei. Então, como
há pessoas que não fazem. Seu xixi, ele é mais amarelo, ele tem cheiro forte, ele é turvo? Não sei, nunca vi. E ou a pessoa realmente nunca viu, ou a pessoa nunca reparou, mas o que eu quero dizer é que há um distanciamento muito grande do nosso corpo, dos nossos Da sinais, da nossa. consciência, não é? Exatamente. E cada corpo, né, como a gente falou, dos três principais, enfim, cada um deles tem uma maneira de manifestar a sua linguagem, não é? Nosso físico tem tudo isso. No Ayurveda a gente também fala de uma capa branca que fica na Da língua. língua, nós também. A gente fala das articulações que começam a ficar. Tem muitas pessoas que falam assim: ai, Tânia, eu tenho muitas dores articulares. Ai, eu não aguento mais as minhas dores nas costas. E muitas vezes isso é simplesmente uma falta de limpeza, uma toxina, não é? E de desidratação ao mesmo tempo, não é? Porque não é possível nós falarmos em toxicidade sem que esteja associado a uma desidratação. E quando falo em desidratação é falta de minerais. Não digo desidratação porque a pessoa não bebeu água naquele dia. Há pessoas que bebem 3 litros de água por dia e ainda assim estão desidratadas. Então eu acho que isso é um dos sinais clássicos. E acho que é exatamente isso que tu estás a dizer. Dar as ferramentas à pessoa para que a pessoa entenda ela própria o seu próprio organismo. Obviamente que nós vamos estar sempre aqui para dar as guidelines, ou alguma coisa que a pessoa que não estudou pode não saber, ou esclarecer alguma coisa. Lógico que sim. Mas o nosso objetivo, eu acho que primário, vai ser sempre passar à outra pessoa a forma dela conseguir autoconhecer-se nesse sentido, no sentido da saúde, não é? Porque se nós tivermos a consciência, meio caminho está andado. Depois o pôr na prática, nós ajudamos, existem rituais, meus rituais, não é? Rituais, existem formas de colocar as coisas na prática e acho que passa sempre pela consciencialização e isso vai ser sempre diferente para cada um, por isso não existe uma receita. E é em todos os corpos. Eu gosto muito quando a gente fala disso, é uma linguagem que a gente tem em comum e eu refriso, que é da mesma forma que é a toxina a nível físico, há toxinas a níveis emocionais. Então também, às vezes, muitas pessoas não consigo perder peso, por que continuo inchada? Ou minha pele não está muito boa, mas eu faço uma dieta incrível. E às vezes eu falo assim, qual é o pensamento que ainda também está sendo retido, não é? Que é um pensamento que pouco a pouco o corpo começa a identificar como um funcionamento fisiológico. Claro. Então, há emoções, há pensamentos, há crenças, há coisas dentro do nosso dia a dia, fatores estressantes que não estão sendo vistos com uma outra ótica. Um fator estressante ele pode ser visto de várias formas, não é? A gente pode tentar desenvolver mecanismos de integrá-lo dentro do nosso dia a dia, de sermos tão grandes que conseguimos trazê-los e deixá-los fluir dentro de nós e nos nutrir, mesmo quando ele não é necessariamente um fator que a gente possa dizer aquilo ali foi bom para mim. Foi bom para mim não diretamente, mas em outras maneiras. Claro, por consequência. Por consequência. Então, é uma forma conhecermos a nós mesmos em todos os fatores é de plena importância. E os gostos da pessoa também, não é? Eu acho que é interessante nós termos isso em consideração, tanto em relação à alimentação como tudo o resto. É interessante perceber quais os alimentos que a pessoa gosta. De certeza que a pessoa gosta de alguns que fazem bem. Não é possível que a pessoa só goste de alimentos que lhe estejam a fazer mal. Tudo depende também da quantidade que a pessoa se expõe. Mas é a mesma coisa nisso, é a mesma coisa no exercício físico, é a mesma coisa. Nós temos que ter sempre em consideração os gostos da pessoa. O que é que a pessoa... Porque senão também, se nós estivermos só a passar aquilo que nós estudámos que faz bem... Pois... É exatamente, e é engraçado que teve uma cliente que ela falou, fui numa nutricionista e ela me passou, eu sigo a receita dela, mas ela me passou tudo que eu não gosto, então eu passo a comer tudo que eu não gosto. Aí eu falei assim, tá, mas você explicou pra ela o que você gosta? Ela, não, eu nunca pensei no que eu gostava. E falei, então aí... Imagina, é exatamente. Você praticamente queria entrar numa sala, que alguém te desse uma receita milagrosa, mas você queria se esquecer do lado de fora. Isso não dá. No processo de aprendizagem, no processo de transformação, não dá. Aqui temos a Carla dizendo, a pílula é assim tão tóxica, como dizem, a pílula anticoncepcional. É que não a tomar torna-se tóxico para mim a nível psicológico, pela desproteção, mesmo com outra proteção. Claro, é obviamente que isto é um assunto delicado, existem várias formas, eu acho que existe até uma ginecologista, a doutora Radmila, que eu super indico nesse sentido, porque ela vai dizer exatamente dentro da contracepção qual é que é a contracepção que vai fazer menos mal à pessoa, e nós temos obviamente que equilibrar neste sentido. A pílula, porquê que a pílula é nociva? Porque nós estamos a tomar todos os dias algo que o fígado vai acabar por ficar sobrecarregado por ter que limpar.
Não só isto, ok? Existem outros fatores, faz com que as nossas hormonas não sejam produzidas, os ciclos não acontecem naturalmente e nós estamos, de certa forma, anestesiados, ou seja, nós não conseguimos criar uma consciência em cima da toma da pílula, pelo menos do padrão, o nosso padrão de ciclos, nós não conseguimos ter uma noção se nós estivermos a tomar a pílula. Agora, obviamente que não vamos fazer disto um bicho de 7 cabeças. Se isso é a única solução que funciona para a pessoa, o que nós vamos fazer é tentar suportar o fígado ao máximo. Agora vamos ser realistas, vamos dizer que a probabilidade de conseguir não ter mesmo a celulite é praticamente impossível, exatamente por este motivo também. Portanto, eu acho que nós temos que ter consciência do que é que faz tomar a pílula e ter também a consciência do que é que nos alivia tomar a pílula. E então depois fazer uma escolha. Acho que tudo passa por uma escolha, não é? Claro que todos nós, é impossível todos nós fazermos tudo assim como deve ser. Ou seja, temos Claro. sempre aquele alimento, aquele vício, aquele chocolatinho, aquela coisinha, aquele chocolate branco, sei lá. Temos sempre alguma coisa da qual a gente vai acabar sendo uma relação mais difícil de deixar, ou sei lá o quê. Mas isso não significa que a gente tenha um menu inteiro de outras coisas que a gente pode fazer que nos beneficiam. E depende também muito de pessoa para pessoa, ok? A questão da pílula também depende muito. Se a pessoa tem questões cardiovasculares, se não tem questões cardiovasculares, se a nível antes de tomar a pílula, qual é que era o seu padrão, ok? Perceber se já era uma pessoa que tinha alguma predominância da questão do estrogênio ou não. Portanto, há aqui vários fatores. Eu não consigo responder a pílula é péssima. Eu vou-lhe dizer que se eu pudesse dizer a toda a gente para não tomar, obviamente que diria, mas depende muito de qual é que é o transtorno que isso vai causar à pessoa, porque nós não queremos nunca tomar uma decisão que vai comprometer depois outra coisa que vai deixar a pessoa permanentemente estressada, porque isso é tóxico, da mesma forma. Falar sobre pílula é um mundo, é um mundo, é muitas coisas. Vamos ver que temos mais perguntas. Meu Deus, talvez esse live aqui vai ter que durar mais um pouquinho. Nelson, vamos lá, Nelson. Olá, Tani. Que alimentos podem atuar como probióticos e ajudar a fortalecer o intestino? Acho que duas coisas a gente poderia explorar aqui, Mariana. O que é fortalecer um órgão, né? O que é fortalecer um intestino? Sim. E o que é isso probiótico, microbiota, que eu acho que a gente está falando aqui. É importante, Nelson, ainda bem, obrigada pela pergunta. É importante nós termos em consideração que a nossa microbiota, a nossa flora intestinal é produzida a partir do momento em que nós começamos a ser amamentados, ok? E se não formos amamentados pela fórmula que nós acabamos por consumir em bebés. E isso vai definir qual é que é a nossa microbiota. Depois daí é onde começa a entrar a questão do sistema imunitário. Portanto, nós começamos a produzir o nosso sistema imunitário a partir daí. E sim, os probióticos são fundamentais porque vão fazer com que o nosso sistema imunitário seja fortalecido. Podemos usar o kimchi, podemos usar o chucrute, existem também suplementos a nível de probióticos que podem funcionar e eu referi as marcas, algumas das quais eu trabalho, mas isto depende muito de pessoa para pessoa, ou seja, só em consulta é que eu consigo entender qual é que poderá ser o probiótico mais indicado e ainda assim nunca garanto a 100% porque existem milhões de bactérias, é impossível nós sabermos exatamente qual é o probiótico que vai atender àquela pessoa. Temos alguma noção, existem alguns estudos sim, mas não conseguimos a 100%. Agora, que é fundamental o funcionamento do intestino, tanto a nível da absorção, como a nível do sistema imunitário, como a nível da questão da toxicidade, que depois passa ou não para o fígado, sim, isso é sem dúvida. E é interessante que é isso que constitui a ideia de um fortalecimento, não é? Porque a gente dá mecanismos para o próprio órgão trabalhar de forma ótima, ou seja, trabalhar de forma a nosso favor. E é interessante falar também sobre, quando a gente fala também de estirpes, quando a gente fala também das bactérias, a gente não pode deixar de falar que o sistema, as nossas emoções também estão muito pautadas em como é que as nossas bactérias se organizam. Ou seja, dependendo se a gente tiver sobre determinada emoção durante muito tempo, as bactérias também vão se organizar dessa maneira e por isso que às vezes algumas desregulações intestinais acontecem por via dessa cascata. Sim, também. E também por causa da questão da produção de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela calma, pelo prazer, pela tranquilidade, que acontece também no intestino. E esta produção acontece durante a noite. Ok? Portanto, como falei também no vídeo com a Angela, é importante nós termos os nutrientes que façam com que isto aconteça, como magnésio, vitamina D, o triptofano. Mas é importante também o descanso. O descanso é fundamental quando tocamos na saúde, é fundamental quando tocamos na limpeza, porque é durante a noite, é durante o sono
que tudo acontece. É engraçado que um médico ayurvédico que eu sigo, se chama Matheus Macedo, um Vaidya, ele fala que são 4 pilares da saúde únicos e exclusivos, que é sono, é o primeiro pilar, sono, é dormir, é realmente saber o quantas horas o seu corpo necessita de descanso, que é É diferente. A diferente mim, também para cada um. o silêncio, que é a meditação, e é engraçado estar falando isso com o Ruben também faz sua meditação, ou seja, cada vez mais isso deixou de ser uma coisa mística voltada para os yogis, e agora é uma coisa generalizada, todos nós temos acesso e conhecemos, por vários tipos de pessoas, a alimentação e o exercício físico de forma inteligente. Então, às vezes a gente fala, eu gosto de dividir exercício físico com práticas, como eu sou professora de yoga, eu falo que o yoga é uma ferramenta de autoconhecimento, não, e também se utiliza assim como exercício físico, mas não necessariamente é exclusiva para isso. Ela tem pitfalls, e então eu sempre acho que as pessoas devem experimentar vários exercícios para que o corpo saiba se movimentar de várias maneiras, que tenha, consiga compreender várias linguagens, para que ele se compreenda, para que ele tenha escolhas, não é? Não fique limitado. Claro. Faz todo o sentido, todo o sentido. Temos aqui mais uma pergunta da Carla. Carla diz, devemos todos evitar consumir alimentos com glúten, mesmo não sendo intolerante ou alérgico? Eu até tenho aqui, tenho aqui um livro que pode ser interessante. Dieta sem glúten. Isso pode ser interessante. Retiro o glúten a praticamente todos os meus pacientes. E quando digo retiro o glúten a praticamente todos os meus pacientes, não é no sentido em que a pessoa nunca pode consumir, em que não pode consumir pontualmente ao fim de semana, ou quando tem uma festa, ou alguma coisa assim, óbvio que sim. O que é que acontece? O glúten causa hiperpermeabilidade ao intestino. Nenhum ser humano é capaz de digerir o glúten, ok? Só as aves conseguem digerir o glúten. Portanto, é interessante nós percebermos isto. Nós vamos sempre desencadear uma resposta inflamatória em relação ao glúten. Umas pessoas com mais sintomas, outras pessoas com menos sintomas. Obviamente que as pessoas celíacas não podem mesmo, porque a capacidade do intestino não existe. Ou seja, se nós temos alguma capacidade de conseguir consumir sem ter reações tóxicas, digamos assim, os celíacos não conseguem. O que acontece é que quando nós consumimos glúten, a parede do nosso intestino torna-se hiperpermeável. Os alimentos, em vez de passarem para a corrente sanguínea sob moléculas pequenas, passam sob forma de moléculas muito maiores. E quando isto acontece, nós desencadeamos respostas inflamatórias em relação ao organismo. Então, quando as pessoas me dizem, eu dou-me sempre mal quando eu como, vamos supor, brócolos. Não são os brócolos, é a hiperpermeabilidade intestinal que faz com que a pessoa não consiga reagir a alimentos que já consome diariamente e que passam sob forma que não deviam. Então é muito importante nós percebermos que o consumo do glúten, o retirar o glúten da alimentação, todos nós beneficiamos com isso. Todos os seres humanos vão beneficiar ao retirar o glúten da alimentação. Agora, vai depender no quê? Umas pessoas podem sentir que ficam menos inchadas, e não digo só a nível da barriga, digo a nível geral, porque a inflamação acaba por descer, consequência da pessoa estar menos inflamada, fica menos inchada, ok? Portanto, isto é uma das questões que nós conseguimos perceber. O funcionamento intestinal muda, o sistema imunitário muda, as dores de cabeça desaparecem, os problemas de pele que achavam que não tinha nada a ver com o intestino e nada a ver com o glúten, desaparecem também, questões respiratórias. Portanto, há N coisas que estão associadas à questão do glúten. E depois dizermos que as doenças autoimunes não têm, simplesmente a pessoa nasceu assim e é assim. Não é assim que as coisas acontecem, ok? O organismo aprende a lutar contra si mesmo com este processo de diariamente estar com esta hiperpermeabilidade. Portanto, as nossas glândulas, obviamente que existem coisas que são genéticas sim, que vêm desde lá atrás, mas não é tudo. Nós temos uma capacidade de resposta, nós temos ferramentas que nos podem ajudar a não estar naquele padrão que nos foi incutido que era assim. E em relação ao glúten, perde-se muito dinheiro a querer fazer análises para perceber se a pessoa é ou se não é intolerante ao glúten, entre N. As análises das intolerâncias alimentares. Não gastem dinheiro com análises de intolerâncias alimentares. A pessoa vai acusar aquilo a que mais se expõe. Ok? Isto é aquilo que acontece, portanto, é muito mais inteligente e interessante nós retirarmos aquilo que sabemos que causa inflamação e depois, devagarinho, em alguns alimentos que nós sabemos que ao mesmo tempo também fazem bem, irmos introduzindo. Nós próprios conseguimos fazer isso, não precisamos gastar dinheiro nessas coisas. Espero ter respondido à pergunta nesta dissertação. Muito, não, a gente está conseguindo fazer vários resumões. A gente já volta aqui às perguntas, que já tem mais algumas duas aqui. E o que eu queria perguntar para você, detox, Mariana, esse detox, ele é uma coisa pontual ou ele deve se encontrar na nossa rotina diária?
rotina diária, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não é suposto nós, por mais que nós possamos dizer assim, ok, eu fui de férias e cometi excessos, fiz coisas que é raríssimo fazer parte do meu dia a dia. Ótimo, quando chegar a casa regulariza, volta ao seu normal. O seu normal não tem que ser jejum. O seu normal não tem que ser não comer. O seu normal deve ser aumentar aquilo que sabe que lhe faz bem, que já come normalmente no dia a dia e não nessas fases mais doidas de férias ou o que quer que seja. Aumentar o consumo da água, caso isso não tenha acontecido, mas mesmo assim faz sempre bem nós aumentarmos o consumo de água, a não ser que já estamos a consumir um exagero. E suportar com minerais, ok? Retirar alimentos que criam inflamação e suportar com minerais e com vitaminas que façam com que este processo aconteça. Ok? É muito mais interessante, como estávamos a dizer, retirarmos obviamente os alimentos que fazem mal, mas introduzir aquilo que faz bem, fazer com que o fígado funcione no seu melhor. Exatamente, e é interessante porque no Ayurveda uma fama enorme que ele tem é do Panchakarma. Pancha quer dizer 5 karmações, ou seja, são 5 ações fundamentais que um processo vai de 7, 14 a 21 dias, que o corpo é exposto dentro de um processo dessas 5 ações, que é literalmente para colocar a sua é mesmo como se fosse um super detox. Faz vireshana, que é vômito, faz diarreia, Não, assim, não é legal. Não, as pessoas, tem muita gente que vê assim, Tani, me faz fazer um panchakarma, faz um panchakarma. Gente, isso é ruim, não é legal, não é divertido ficar cagando pra caceta, não é divertido ficar vomitando pra dedéu, não é legal, sabe? E ainda tem, assim, um dos grandes livros ayurvédicos antigos, fala muito de Rakta Mosha, ou seja, que você tira sangue, ou seja, há muitas coisas aqui que sim, naturopatia também se apropriou de muitos deles, mas o que eu tô querendo dizer, o dia a dia é o lugar onde você encontra as suas soluções. E ela não vai ficar determinando aquela bengala de, bom, então agora que eu fiz 21 dias de sofrimento, em que eu vomitei, caguei, fiz a porcaria toda, agora eu posso voltar para tudo que eu fazia antes e tô bem, não é? Porque aí depois, daqui a 6 meses eu faço isso de novo. E eu falo, não, isso é a pior ideia que a gente pode construir dentro da nossa cabeça. E é uma ideia fixa que faz com que a gente veja o professor de yoga como nosso guru, que faz ver o nosso nutricionista como todas, não, agora que eu vou seguir isso, eu vou ter... Não! A responsabilidade é sempre nossa. O máximo que a gente pode dar são ferramentas e que, se elas não forem postas em práticas no dia a dia, de uma maneira que seja prazerosa, que seja que nos identificamos, ela vai por isso. De uma forma possível, não é? Uma forma que não precisamos de oscilar entre extremos para procurar um equilíbrio, não é? Eu acho que isso é fundamental, e mesmo as limpezas ao cólon e todas as coisas que se falam hoje em dia, acho que não é preciso isso, ok? O ideal é nós mantermos no máximo de equilíbrio dentro dos nossos movimentos, não é? No dia a dia, do que estarmos a procurar soluções extremas e milagres que não vão fazer nada a não ser massagem ao ego temporário. Exatamente. Não é que eu desmereça nenhum desses processos, lógico, tanto que, por exemplo, uma das minhas professoras, eu tive muitos professores de Ayurveda, e uma delas, ela tem uma doença que se chama esclerose múltipla, e ela praticamente conseguiu equilibrar a saúde dela por ela ter feito Panchakarma, e ela sim faz Panchakarma todos os anos para regular esse desequilíbrio que ela tem dentro dela. Então, só que é o que ela mais fala, e ela fala por experiência própria, não façam Panchakarma se não for da escolha de vocês. Se vocês já têm saúde hoje, se vocês têm pequenas coisas que podem ser resolvidas com o dia a dia, não pense que a solução está distante do real, está distante do que se tem de ação agora. É algo muito mais integrado no nosso dia a dia. Bom, mais uma pergunta minha e depois vamos a mais perguntas das pessoas. Para além da nutrição, Mari, essa aqui eu gosto muito. Para além da nutrição, quais os hábitos que podemos adicionar no nosso dia a dia para desintoxicação? Você já falou de alguns aqui, mas só para trazer eles bonitinhos. Ou seja, para mim, eu acho que depende disto que nós acabámos de falar neste momento. Depende sempre dos gostos da pessoa. Eu acho que a prática de exercício físico, alguma prática calma, como dizes,
seja de meditação, apenas respirações, respirar da forma que a pessoa sabe que vai colocá-la naquele lugar de uma calma maior. Em relação à parte da alimentação, eu acho que é fundamental nós procurarmos entender o que é que nos faz bem dentro daquilo que nós gostamos, o consumo da água e o aporte dos minerais, acho que é fundamental também. A questão do sono, isto tentando resumir tudo, não é? É isto que pretendes com a pergunta, certo? A questão do sono. Eu acho que é interessante nós acordarmos com o sol e deitarmos com o sol, e obviamente não levem isto à letra, mas o mais perto disso possível, acho que é aquilo que faz mais sentido, por inúmeras razões, não só por questões fisiológicas, mas também por questões emocionais e mentais. Acho que nós conseguirmos e podermos nos mexer nas coisas que nós gostamos diariamente é fundamental aqui também, fundamental, seja a nível de trabalho, seja a nível de relações pessoais. Acho que tem que existir um terreno onde a pessoa pode efetivamente sentir-se realizada. E sentir-se realizada não é só a nível profissional, é sentir-se realizada a todos os níveis, porque a limpeza do organismo, o equilíbrio e tudo mais, passa por aí, é um conjunto de fatores, lá está, nós nunca podemos dizer que é uma coisa só. Portanto, acho que estes rituais a mim fazem-me sentido, ou seja, se a pessoa gosta de beber água com limão de manhã, independentemente de existirem ou não estudos a comprovarem que se a pessoa gosta e se sente bem a fazer isso e acha que está a limpar o intestino todo, que o faça, não há problema nenhum em fazer. Então a questão é essa, é agarrarmos em pequenas coisas que nos fazem sentido a nós, juntamente com, obviamente, a ajuda de das pessoas em quem mais confiamos, para de facto definirmos quais é que são os rituais que a nós nos fazem sentido. Para mim são estes. Eu acho que não me consigo imaginar sem praticar exercício físico, e às vezes quando isso acontece não fico muito bem de cabeça, confesso, é um trabalho interno que eu tenho que fazer, ainda bem que existe a Ângela, porque se não existisse eu não sei o que é que eu faria, né? Quando se magoa, quando fica, sei lá, torceu o pé ou alguma coisa. Se eu torço o pé, eu torço a cabeça. É que não é impossível separar uma coisa da outra. Então eu acho que é isso. Para cada pessoa os rituais são diferentes, e acho que o teu trabalho tem sido ótimo, Tani, nesse sentido, porque tu vais passando várias mensagens e várias formas e a pessoa pode pensar, ok, eu identifico-me com isto que gostava de fazer, chama-me a atenção, não me identifico tanto com aquilo. Portanto, acho que a questão passa exatamente por aí. Agora, os rituais não só devem depender dos gostos das pessoas, mas também daquilo mas depois procurar alguma ajuda de um profissional nesse sentido, não é? Claro, e assim, mas é aquilo que a gente vai repetir, eu acho que eu vou repetir isso a minha vida toda, que é, os profissionais vão ajudar a nos dar a nos auxiliar a dar as ferramentas, a nos ajudar a compreender como enxergar o nosso próprio corpo, não é? Porque aquilo, se eu tomo a água de manhã com um limão, mas sinto azia, sinto queimação, sinto qualquer coisa, então observa qual é o resultado, qual é a consequência dessa ação e realmente negocia. Isso faz bem para mim? Porque é aquilo, se a gente estiver distante do nosso corpo, se a gente estiver distante dos sinais e sintomas que a gente literalmente está trazendo no nosso dia a dia, dizendo para ou dizendo bora, qualquer um desses sinais a gente tem que estar para poder realmente fazer uma negociação. É interessante que você falou sobre o acordar com o sol e dormir com não sei se foi dormir com o sol, mas dormir com... Quando o sol se põe. Mas é engraçado que no Ayurveda a gente fala muito isso. Eu vou falar só um palavrão aqui, que é em sânscrito, que se chama Brahma Muhurta. Brahma Muhurta. Muhurta quer dizer 43, 48 minutos, ou seja, 45 minutos que é a média. Antes do sol nascer, a gente deveria acordar. Então, o ideal é que é o hora Brahma. Brahma quer dizer o Criador. Então, a gente deve sempre acordar a hora do Criador. Porque... A melhor hora do dia. É a melhor... que é a melhor hora do dia. Desculpem, mas são mais da noite, mas eu não consigo. E isso vai regular com que você queira dormir junto com o sol se pôr. Se isso não acontece, é difícil. Mas agora, eu vou confessar, eu falo isso e eu consigo praticar isso num único, exclusivo momento e lugar. Primeiro, o lugar é verão de Portugal, eu faço isso. Ou seja, significa que os outros 8 meses, eu não faço, já nem sei quantos meses. Os outros meses eu não faço. Isso significa que, para mim, acordar muito cedo, no frio, para mim é muito desconfortante. Então, eu adapto, eu acordo com o sol, eu faço porque eu não vou fazer uma vida minha desprazerosa. Então, eu sei como é que eu vou contornando essa situação. E dormir com o sol se pôr também é interessante, porque você também começa a respeitar a produção natural dos seus hormônios, né? A melatonina começa a ser produzida. Então, naturalmente você vai querer dormir, isso vai regular todas as vontades. E não sei como é que é a naturopatia, Mariana, mas para nós, a gente nunca deve comer sem fome e
relacionado também com o sol. Ou seja, acabar de acordar e ingerir um alimento, a gente não está pronta para consumir um alimento. A gente precisa esperar um pouco para ter fome. E a gente diz esperar um pouco também, um pouco do sol ficar um pouco mais quente, porque a gente associa o nosso fogo interno com o posicionamento do sol. Mas como é que é para a naturopatia? Pode comer a qualquer hora? A nível da naturopatia, não há uma definição clara. Eu posso dizer o que é que para mim faz sentido. Eu acho que aí também depende muito de pessoa para pessoa, ok? Eu acho que pessoas que, ou seja, vão se deitar quando o sol se põe, também se estão a deitar cedo, ok? Portanto, se já tiverem fome de manhã, mas começar sempre por coisas mais leves até chegar... Mas isto depende muito, porque se estivermos a falar de um metabolismo acelerado, esquece. Se estivermos a falar de um pita, acredito eu que é na tua linguagem, ou é no vata? Os dois. Nos dois, só no café que não. O café que pode ficar quietinho sem comer. Não, mas é um bocadinho isso. Eu acho que depende muito de indivíduo para indivíduo, mas eu acredito numa ingestão faseada. Uhum. Ok, faseada. Descreve isso para mim, que eu acho que aqui vai ser aquele lugar que a gente vai fazer assim, oi! Então, como é que é uma ingestão faseada? Faseada no sentido em que se calhar a pessoa começa por beber alguns líquidos, ok? Isto depende, porque se estivermos a falar no dia a dia, que a pessoa tem que ir a correr trabalhar e tudo mais, a situação é outra, não é? Mas talvez se nós conseguirmos beber, se para algumas pessoas é água com limão, outras pessoas é um chá, ou é só água, ou é água de coco, pouco importa, mas ingerir algum líquido e depois talvez começar por uma fruta, uma fonte de proteína e depois uma fonte de hidratos de carbono, mas seria muito, muito por aí. Eu acredito muito que a pessoa deve consumir um líquido assim que acorda. Não acho que a pessoa deva logo mastigar. Acho que primeiro deve consumir um líquido e não estamos, obviamente, a falar em sumos doces, não é? Mas uma água, um chá, uma água de coco podem ser boas soluções para o despertar. E é óbvio que nós aqui estamos a falar numa questão muito mais do que uma questão física, ok? Nós nunca podemos reduzir e resumir isto a uma questão física. Okay? Porque fisicamente não tem problema nenhum a pessoa consumir consumir logo o pequeno almoço assim que acorda, mesmo que seja de noite. Agora, se nós contextualizarmos e quisermos trabalhar da forma que nós trabalhamos, não é? Acho que faz sentido ser desta forma. Sempre vai passar pelo nosso poder de observação, não é? A gente consegue digerir a comida que come logo assim que acorda? Fiz. Se não, fica pesado, não consegue, não tem fome, não há nenhum sinal de que a comida é bem-vinda. E você ainda assim ingere porque sim, se calhar aquilo ali no final vai te trazer letargia, vai te trazer todas essas outras... Conhecer muito bem o próprio corpo e adaptar aquilo que melhor faz à pessoa. Isso é fundamental. Boa, teve uma pergunta aqui. Não sei nem se a gente tem tempo. Jesus! Não tem. Eu não, acabar de ficar sem bateria. Mas se desligar, depois volto se eu preciso. Eu tenho tanta pergunta. Mas, ó, é só porque uma pessoa falou sobre iogurte com leite, sem leite, como é que muda. E aí eu quero pegar essa pergunta e falar sobre laticínios. Pronto. E derivados. Bom, em relação aos produtos lácteos, é outra coisa que eu não recomendo. É muito raro eu recomendar um produto lácteo, porque consumir produtos lácteos é também inflamatório, ok? Portanto, nós idealmente retiramos os alimentos que causam inflamação ao organismo, causam mucosidade. E, portanto, eu acho que é interessante nós percebermos que, por exemplo, uma pessoa quando está constipada ou engripada ou o que seja, se consumir produtos lácteos vai sentir que a mucosidade que tem, a estagnação é muito maior. Portanto, logo aí nós conseguimos reparar. Mesmo em relação à parte da digestão, consumir o leite, não consumir o leite, a questão da enzima da lactase, etc. E tal, não passa só por uma questão de enzima. Porque imagine, quando nós compramos alimentos que dizem que são sem lactose, não é? As pessoas dizem, não, mas eu agora consumo sem lactose. Na verdade não faz grande diferença, porque um alimento sem lactose é exatamente o mesmo alimento, só que eles introduzem a enzima lactase para que a pessoa consiga digerir. O máximo que pode acontecer é a barriga não inchar tanto. Agora, os malefícios, ou não quero dar este nome, mas os pontos negativos de consumir o leite ou produtos lácteos não mudam por isso. Agora, em relação, por exemplo, aos queijos, é preferível uma pessoa comer um queijo curado do que comer um queijo fresco ou um queijo muito mais... esses queijos mais brancos, porque a nível da questão de mucosidade vai produzir menos, ok? Portanto, isso pode ser uma solução para o de vez em quando. Agora, a nível de produtos lácteos, existem N outras fontes de nutrientes, dos nutrientes que têm os produtos lácteos que nós não precisamos de todo de os consumir. Não sei se respondi a tudo. Muito bom.
Respondeu super, respondeu super. Mariana, então assim, antes da gente terminar aqui, eu queria falar sobre duas coisas, eu vou juntar numa pergunta só e você se vira nos 30. É o seguinte, eu queria que você, eu Fala. queria que você me dissesse como é que a gente descomplica e não desiste? Porque eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida também. Por exemplo, como é que você conseguiu? Porque todos nós passamos por obstáculos, não é? E quais foram os seus obstáculos e como é que você conseguiu se virar e por que que te manteve nessa? O que que te manteve aqui, nesse lugar de bora lá, eu quero mais, eu vou descobrir? Não Uau. era só essa pergunta, não, tem mais uma, mas vamos tentar. Se for só essa, tranquilo, vá. Boa. Bom, isso, basicamente eu vim para a área que vim porque lá atrás eu tive vários problemas de estômago. Bom, antes disso engordei e emagreci 500 vezes, como a maioria das mulheres, não é? Mais 10 quilos, menos 10 quilos, depois mais 10 quilos, depois menos 10 quilos. Se era por desgosto amoroso, se era porque, sei lá, tantas coisas, tantas causas que poderiam ser, isso aconteceu-me sim, a ponto de ter experimentado várias dietas malucas e houve uma altura em que comecei a me sentir muito mal, estava muito branca, sempre quase a desmaiar e nenhum médico me dava resposta porque as análises lá estavam normais, tudo estava normal e eu estava em publicidade na altura e decidi, ok, esqueçam isto, eu vou mas é tentar perceber como é que funciona o organismo porque estas respostas não me chegam, eu preciso de mais. E foi quando eu fui estudar nutrição para a Faculdade de Naturopatia em Londres. A partir do momento em que eu comecei a estudar, e é interessante o processo neste sentido, não foi no primeiro ano que eu mudei tudo, nem no segundo ano, nem quando acabei. É até hoje. Ou seja, estas práticas são contínuas. Há alturas em que, obviamente, a pessoa come mais, come menos, há alturas em que a pessoa se sente melhor, com capacidade de fazer as escolhas certas, e outras alturas em que não se sente com essa capacidade e está tudo certo, faz parte. Okay? Portanto, eu acho que, para mim, o que me mantém a querer fazer sempre as escolhas, ou a fazer, na maioria das vezes, as escolhas que me parecem mais acertadas, permitindo o erro, ok? Portanto, permitindo o erro, é os resultados. Os resultados de bem-estar, os resultados, qualidade do sono, o nível de energia, o facto de nunca ficar doente, é muito raro ficar doente, o facto do desempenho no exercício físico ser bom, o condicionamento é bom. Ou seja, há várias coisas que não, são insubstituíveis. Eu acho que a forma como nós nos sentimos quando fazemos as escolhas certas não tem preço. Eu acho interessante que é um caminho quase que sem volta, não é? Eu falei com uma Totalmente. amiga minha. E quando nós saímos, ficamos mesmo sem norte. É exato, exato. É porque muda muito. Por exemplo, uma amiga minha, ela falou assim: Ah, Tani, vi um vídeo seu e você falava sobre a lactose. E eu deixei a lactose. Aí eu fiquei durante uma semana sem leite, sem nada, sem derivados. E depois que eu fui ingerir, só uma semana depois, ela falou: aquilo ali já não me soube bem, porque eu fiquei com uma mucosidade, aquilo ali ficou agarrado na minha garganta. Mas, Tani, estás a dizer tudo agora. Quando nós retiramos, é que nós entendemos a diferença. Quando nós damos o passo, é que nós entendemos efetivamente o benefício. Não adianta a pessoa falar. Não adianta análises para comprovar, ou melhor, não desmerecendo. Aquilo que eu Sim, quero dizer é que o que interessa mesmo é a pessoa sentir na prática a diferença. Por isso é que eu pergunto, o que é que sentiu de diferente? O que é que exato, melhorou? Ou o que é que piorou? Porque se piorou alguma coisa, então o caminho se calhar não é por aí, é por ali. Ok? Então exato. é exatamente isso que tu estás a dizer. Quando a pessoa sente as coisas já na prática, repara nas diferenças e é muito mais rápido do que parece. Não é? Às vezes as É pessoas dizem assim, muito mais. eu vou fazer uma dieta, já sei que vai demorar imenso tempo. E eu, uau, não vai demorar imenso tempo. Depende. Isto, se calhar demora mais. Isto aqui vai ser em 2, 3 dias. Ok? Portanto, é exatamente isso que estás a dizer. E é uma prática diária. E é uma pena que, infelizmente, a maioria de nós tem conceitos pré-concebidos sobre quanto tempo a coisa demora, o que que é difícil, não vai ser difícil. Você nem experimentou, põe a prova antes de você criar tantas já Mas é normal, limitações. sabes? Eu acho que isso acontece porque as pessoas já tentaram tantas coisas que ficam desesperadas, sabes? E acho que é. Não é? E tentaram coisas da qual não queriam fazer. É o que eu Exato. falo, tenta fazer aquilo que você quer fazer. Então você vai ter gosto de experimentar e vai ter muito mais abertura do resultado. E aí, às vezes, você já vai conseguir melhorar a negociação. Outra última pergunta Força. é: 5 alimentos dessa listinha básica. Vou no supermercado, o que que eu compro, Mariana? Ok, vamos. Então, curcuma, o pozinho, açafrão das Índias. Brócolos, as couves da época, seja kale, couve coração, couve portuguesa, a couve roxa. Eu vou dizer mais, porque
As castanhas do Brasil, na maioria das vezes, os frutos vermelhos, se conseguirem, frutos vermelhos, framboesas, mirtilos, amoras, morangos, alimentos todos da época. As nésperas estão ótimas agora, as nésperas estão tipo no ponto. Legumes e frutas da época, sem sombra de dúvida. A nível de fontes de proteína, isto vai depender de cada um, mas eu vou-vos dizer, eu descobri uma coisa, se calhar estou super atrasada nesta minha descoberta, mas eu descobri esta semana que existe, porque eu não costumo consumir, mas receito, lentilhas beluga, ou beluga. Conheces? Ok. Não. Olha, então se calhar é mesmo novo, eu descobri uma coisa nova e eu achava que não sei. Enfim, Temos 20 segundos. São umas lentilhas pretas que têm, em que o teor proteico é acima de todos os outros, de todas as outras leguminosas. Portanto, achei que era interessante. Em nível das lentilhas, eu só receitas DUPI também, porque são as com maior teor proteico em função das outras. Mariana, segura aqui que a gente tem 3 segundos. A gente vai... Entre em contato com a Mariana. Se tiver alguma dúvida com relação à Ayurveda, entre em contato comigo. E é isso. Obrigada pela presença super ativa de vocês. E um beijo grande. Até a próxima. Ai, Mari! Ótimo, pera aí. Ela voltou. Cadê a Mari? Pera aí. Já estava aqui a me despedir. Mas que bola, consegui voltar. Ai, desculpa, que eu estou aqui a tentar pôr isto a carregar e está a cair por todos os lados. Foi o que eu falei. Mas olha, eu estava aqui tentar fazer a sua finalização, mas ninguém melhor. Tem algumas perguntas aqui que ficaram específicas e eu falei que eu pedi para que seja direcionada com você, como com relação a probióticos e a criança. Perguntem-me tudo por mensagem que eu respondo. Boa, boa. Então, eu não sei, você terminou nas castanhas, nos frutos vermelhos. Mais alguma coisa, Mariana? Bom, acho que é mais ou menos isso. A nível das ervas aromáticas, coentros, salsa, fundamentais, são ótimos para a limpeza dos metais pesados, portanto, força. Esta época está bom também. Agora, assim, de repente, basicamente é isto. Eu gosto sempre do basmati integral, entre outros, mas é assim, a minha lista das compras é gigante. Porque no final é a lista do dia a dia, não é? É muito difícil dizer isso está voltado para aquilo. Mas eu acho que sim, acho que você deu aqui uma boa passagem em coisas que são necessárias para o nosso dia a dia e com certeza a gente vai ter sensações vivas no nosso corpo de que aquilo está funcionando. Assim, além de fazer exercício físico, enfim, trabalhar na nossa meditação, enfim, tudo aquilo que a gente falou, beber bastante água. Hã? Sono, descanso. Eu sei que é muito difícil. Praia, ou pelo menos o sol, né? E aí a gente, no Ayurveda mesmo fala, banho de sol é para toda a gente, tem que ter. Evitar as horas mais que obviamente que são mais nocivas, mas de todo jeito tem que ser feito, a natureza tem que ter sempre essa integração. E beber bastante água, dormir bem. Eu sei que nessa época do ano é difícil ter um bom sono, um sono regular. Nessa época do ano não, nessa fase que a gente está passando. É difícil ter esse ritual de dormir, mas faça. Eu tenho certeza que todos nós temos um ritual. Nem que seja deixar o celular fora do quarto em que a gente dorme. Qualquer ritual que seja, que funcione, acho que é sensacional ser aplicado. Obrigada. Muito obrigada! Eu que agradeço. Muito obrigada, linda! Bom, vai estar disponível no teu Instagram, porque no meu não sei porque não fica. Eu não entendo nada disso. Vai ficar disponível sim no